bem tarja preta por causa de jogos, por causa de pornografia, por causa de um monte de coisa. Busca a Bíblia. Meu Deus, ele fala diretamente com você. Qual é o poder do líder? O poder do líder é salvar vidas. Todo mundo chega perto de você, como minha mãe disse. Tem que sair melhor. Quando eu percebo que o cara é interessante, mas é mais interesseiro e vai me sugar, eu acho muito rápido. Eu odeio rico. Assim, eu tenho uma visão que eu vim aqui pra evoluir. Quem tá perto de mim tem que evoluir junto. Fazia certo, eu mudei por causa de dificuldade nesse momento aí. Foi ter depressão, um monte de coisa assim. Melhor eu pegar e tirar todos os rótulos do TDAH, de tudo isso, e falar o seguinte: o que é bom pra um devocional? Eu sou muito auditivo. Devocional na rádio é melhor do que o livro. Você nunca vai conquistar nada se não largar nada. Você vai conquistar algo grande se você largar alguma coisa. E seja o que Deus quiser. Vou pisar. Vou dar um passo sem enxergar o que tá acontecendo. Fazendo, chama os três, vão demitir os três. Tem horas na vida que a gente tem que usar de sabedoria, saber se vale a pena testar ou não. Eu prefiro não testar as pessoas. Prefiro acreditar nelas 100%. E piso na bola, todas as dores que nós passamos. Se a gente tivesse começado a conhecer a Bíblia com 10 anos, 5 anos, então se as crianças precisam conhecer a Bíblia, para com o joguinho, para com tudo. Cara, Deus está acessível o tempo todo e fala descontraído pro seu filho, cara. Ó, vai falar pra mim, cara, se você for pra droga, isso aqui, se for pra família, isso aqui, se você for pra droga, isso aqui, Deus tá aqui, você quer estar perto de Deus, perto da droga. Então, assim, a parte de ser muito religioso trava as pessoas. Quando eu chego lá, a Lagoinha tem um negócio de pipoca enorme. Pipoca, quero pipoca. Meu filho pipoca. Cheguei lá, Simone, você tá mastigando forte, calma. Esperativo, papo, você não conseguiu entender. De estar com Deus, tem que estar quietinho, tal. Eu falei, se fosse dessa forma, se Deus tivesse regra, Lagoinha não ia vender pipoca. Tem histórias que inspiram e tem outras que provocam. No episódio de hoje, nós vamos falar com uma pessoa que assumiu uma empresa familiar e transformou tudo isso em legado. Bom, ele é casado com a Simone, pai de 3 filhos maravilhosos, e a gente vai falar hoje com o Pablo, que transformou toda a história da empresa dele, a história das pessoas ao redor, e tem levado isso para outras pessoas também. Bem-vindo, Pablo. Obrigado, agradeço o convite por estar participando com vocês. Acho que nada da vida é por acaso, nós estamos aqui por uma causa muito grande. Deus me deu a oportunidade de assumir um legado que meu pai fez junto com a minha mãe. Atrás de um grande homem sempre tem uma mulher, ou ao lado do grande homem sempre tem uma mulher que está sempre edificando ali, está sempre fortalecendo a família. Minha mãe é um grande exemplo, assim como a Simone. E fico feliz de vocês, mulheres, estarem assumindo esse papel de fazer podcast, de estar à frente de uma visão que a mulher tem uma acessibilidade que alguns homens não têm, ou que a maioria dos homens não tem. Então, acho que isso aí fortalece cada vez mais o quanto vocês podem trazer essa humanização e principalmente essa visão sistêmica de um todo que faz com que os homens se fortaleçam aí. Então, obrigado pelo convite. Arrasou já de cara. Obrigado pelo convite e espero que seja um bate-papo muito legal. Estou aqui de coração, conheço a Tamires há muitos anos, o Bruno, o Leandro, os pais deles. São famílias abençoadas que eu tenho um carinho imenso. Aproveito para deixar um recado para eles. Deus é muito especial com a família de vocês e o Bruno teve a felicidade de ter uma pessoa tão inspiradora aqui do lado ali. Uma mulher. Glória a Deus. Então, Pablo, conta um pouco pro pessoal quem é o Pablo. Conta toda aquela história que você contou ali na nossa reunião de pré-podcast. Os bastidores. Vamos começar pelas polêmicas, né? Eu gosto de ser polêmica deles. Pablo Show. Por que Pablo Show? Algumas pessoas falam, porque o cara joga muita bola, talvez é um craque no futebol. Já fui jogador na base. Joguei em alguns times. Algumas pessoas falam show porque mexe com evento, com balada, com sertanejo. Também já mexi, mas não veio daí. Algumas pessoas falam que eu Pablo Show porque sou brincalhão, carismático. Também tem esse lado. Se alguém puder ver no meu Instagram, minha esposa não gosta que mostra. Entra lá, vai ter eu de Supergirl em várias pescarias ali. Todo mundo dá risada. Eu também sou um pouco humorista. Mas o Pablo Show é porque a vida inteira, meu irmão, que é mais velho, que eu, por muito tempo, o Johnny, ele faleceu em 2006, com 28 anos. A vida inteira ele foi o meu pai. A partir dos 14 anos ali, ele começou a assumir como pai. Porque meu pai tinha que ir para a abertura de lojas, tinha que gerenciar a empresa JS Peças, que hoje é o grande legado da nossa família. E por Johnny tá muito próximo, por Johnny tudo era assim, nossa, esse podcast é show de bola. Nossa, vocês são show de bola. Ah, Maria, aquela academia que foi hoje é show de bola. Aquela festa é show de bola, essa empresa é show de bola. E eu comecei a resumir, falei, nossa, é tudo show. Nossa, que nosso show. É show. Mudei para Fortaleza e para Natal e no Nordeste eu fui conhecido como Pablo Show. Eu acho que foi até um pouco da Simone Simara, que andava com meu irmão lá, que uma vez brincou, o Pablo Show, e acho que pegou. Não acho nem se ela lembra, foi no boteco em Fortaleza que ela comentou isso. E aí virou Pablo Show, depois, na época era Orkut. E fizeram colocar Pablo Show. Idades aqui. Eles vão pegar a idade. Então, a partir daí, começaram a chamar de Pablo Show, e aí eu sempre utilizo esse apelido porque ele é fácil de gravar. E foi um detalhe bem engraçado, quando eu subi como presidente em 2023 aqui, é Pablo Show ou Pablo Brito? Eu já tava acreditando que seu sobrenome era Show, de verdade. Eu nem tinha passado na minha cabeça que era apelido. E aí, quando eu subi lá como presidente, aí Pablo Show para os fornecedores fica esquisito. Pablo Show para cliente vai esquisito. Aí comecei com Pablo Brito. Aí fui, mas eu falei, cara, não sou eu. Eu acho que eu não sou mais Pablo Brito, não. Eu sou Pablo Brito Show. Então,
Hoje, até para fornecedor, eu boto terno, roupa social, vou no evento, o pessoal é Pablo Show, Pablo Show. Então, tá, é uma crença que eu tinha de que no mundo business, no mundo onde tinha pessoas de alto nível, eu teria que usar o brito ali. E hoje eu vejo que o Pablo Show até no... É a sua identidade. Uma identidade quebrou barreiras. E engraçado que ele antecipa para mim uma certa, como eu posso dizer, fama. Dá um exemplo, eu fui no leilão do Neymar, com 5 minutos, eu falo assim, você viu o show, você viu o show, você viu o show? Aí todo mundo espera, quem é o show, quem é o show? E aí eu sempre brinco quando eu chego, rapaz, eu sempre chego por último, porque o show é sempre no final. Então eu nunca sou um convidado que chego antes, eu chego sempre depois. Então virou uma marca aí que eu acho legal fazer essa brincadeira e acaba que cria uma expectativa nas pessoas. Então, E ainda lembra seu irmão, né? e lembra meu irmão o tempo todo, né? Sempre quando eu falo, lembra meu irmão. Fica no legado. Que bacana. Pablo, e como que como que o Pablo Show entrou nessa trajetória business aí, assumindo uma empresa? Seu pai já tinha aí um legado. Amanhã faz 35 anos, né? Agora em julho, amanhã faz 35 anos. 35 uma festa anos, bem legal. 35 anos de empresa. E aí você precisou assumir em um certo momento. Conta pra gente essa trajetória, se foi tranquilo, se era o que você queria. Vou falar um pouco dessa trajetória, assim, que até nem contei pra vocês lá fora. Inteligentemente e com uma sabedoria muito diferente de muitos do mercado, meu pai tem algumas visões que fez o JS chegar no patamar. Mas eu vou falar também um lado de família que também eu vejo que foi muito positivo. Meu irmão começou na JS no estoque. Então meu pai sempre falou, você vai começar do chão de fábrica. Nós começamos limpando prateleira, como todos começam, separando peça, limpando peça. E eu lembro quando meu irmão já estava lá, meu irmão tem 4 anos a mais, quando ele tinha 18, eu comecei a trabalhar com 14. Então ele já era ali como um vendedor e eu comecei no estoque. E ali eu comecei a perceber as atitudes do meu irmão de uma pessoa séria, uma pessoa já bem com a sabedoria acima do normal. E ele falava assim, cara, você precisa ser responsável. E eu sempre muito brincalhão. Só que ele falava, você precisa ser responsável, mas ele amava o meu jeito de brincalhão. E ele falava, você quer que eu seja você ou seja diferente? Ele falava, vai, seja você e vamos ver no que vai dar. Porque tinha uma preocupação desse jeito de brincalhão meu, não levasse a sério estudo, não levasse a sério, e não levar mesmo, né? Tanto é que só passava colando. Não Hiperativo, façam isso em casa. não faço em casa. Cara, eu nem sei dizer, porque os colegas que eu tive, que eram assim, custosos, né, hoje são grandes empresários. Eu vejo grandes talentos de pessoas que o mundo não dava nada, falava que não ia dar o que prestar, ou que não ia ser nada ou ninguém, porque não tinha nota boa. E hoje são grandes empresários, então eu já estou começando a mudar já mudei meu Eu conceito. vou falar de um cara que hoje eu tenho como mentor, o Pá Marçal, que é um cara que, junto com o Bispo Rinaldo, para mim é referência em começar a entender sobre Bíblia, foi os caras que começaram a me direcionar, e o Leandro, dono da My Broker também, que é um pastor também que eu admiro muito, é um mentor meu. O Pá Marçal fala muito sobre isso. Até o entendimento do estudo no Brasil tem que ser estudado. Por quê? Ensinam coisas que a gente nunca usou na escola. Então, minha pergunta é, você já usou alguma coisa de física, de sei lá o que falava lá, que era tabela periódica? Você pode usar de 100 ali, 2 ou 3. Tem um monte de coisa na escola que você não consegue aplicar. Ou então, deveria resumir o seguinte, já que tem um perfil da pessoa, ele for para medicina, ele pode estudar essas coisas que vai ajudar na medicina. Se ele for empresário, não vai ajudar. Se ele for dentista, não vai ajudar. Se ele for engenheiro, não vai ajudar. Então, essa definição de perfil da pessoa para futuramente ele estudar o que é necessário, para quem igual você falou, as pessoas que deram certo, né? A grande maioria eu acredito que seja desse caso. Como eu sou hiperativo, um QI alto, um QI talvez que começou a melhorar de um tempo para cá, que é a questão emocional. Hiperativo e com uma visão muito rápida de futuro, uma mente muito rápida, Paciência, né? não tem paciência de ficar sentado. A gente vê que, assim, o que eu percebo, eu sempre tive essa visão também de coisas desnecessárias que a gente aprende na escola e coisas que a gente deveria ter e não teve, né? Que acaba que sabota a criatividade da pessoa. Porque põe tantos limites, a gente recebe tantos limites dentro de casa, dentro das criações que os nossos pais tiveram. E quando você vai para a escola ali também, às vezes, um talento é visto como alguém que seja custoso. Gostoso, E aí você acaba limitando a pessoa. E essa pessoa, ela poderia, né, explodir, ser muito além do que ela nasceu para ser, mas as pessoas vão limitando as situações e o ambiente vai limitando. Então a gente tem muitos talentos limitados e escondidos, né? Justamente E a por tendência isso. disso é aumentar, porque se a gente está falando que um dos maus do século vai ser a questão de simplesmente cérebro acelerado, pensamento acelerado. Então as pessoas vão estar cada vez com mais informação e mais inteligente, e aí o que acontece? Menos paciência para coisa igual escola, que é o burocrático ali. Então, se a gente não conseguir pensar para o futuro uma escola que vai direcionar no que você é bom para você te fortalecer, e aí como pai, o que eu faço com meus filhos? Que eu vejo que é uma coisa que eu acho que as pessoas deveriam fazer. Analisar perfil dos filhos e principalmente analisar o seguinte,
que eles querem fazer e o que eles são bons. Porque também uma das coisas que a geração passada também acabou atrapalhando é forçar. Eu sou médico, meu filho vai ser médico. Exato. Eu sou dentista, meu filho vai ser dentista. Eu sou dono da JS, meu filho tem que ser empresário do JS. E deixava de usar essa criatividade que você falou. Eu O deixava de dom usar da meu pessoa, dom, né? meu potencial, porque eu ficava com uma pressão tão forte que eu tinha que estudar matemática e português para ser empresário. E eu abri a mão de talvez um futuro que Deus não tinha, talvez, escolhido para mim. né? E aí era uma coisa meio que. Meu pai não teve muito isso, mas eu sinto de famílias que meio que induzida, meio negócio meio imposto, cara, você tem que ser, você tem que ser. Isso Acaba aí que o filho, acaba ele fica mentalmente tão preso atrapalhando. aos pais que ele quer realizar o sonho dos e o pais. desejo do pai e ele se perde. Ele perde a identidade e aí, através disso vai tendo problema em diversas áreas da vida. Impacta Não em se tudo. encontra profissionalmente, tem problema com a família, né? A gente vê também assim Nos a relacionamentos. questão do ego, o ego no ser humano, ele é algo grande, né? Na palavra de Deus fala sobre a humildade, o que a gente mais tem é ego. Às vezes a gente acha que é humilde e não é. Até Deus forjar o caráter da gente, você vê assim, a gente tem muito problema com humildade. E aí, às vezes, vira uma competição, filho de fulano sabe ler, a minha não. Fulano é dislexo. O pastor da minha igreja, assim, é um dos caras mais inteligentes que eu conheço, e ele é dislexo. E aí ele conta todo o testemunho dele ali. E aí, às vezes, a gente vê, né, os pais fazendo comparação, quer dizer, então, que porque minha filha não lê, ela é menos inteligente que a fulana que lê. Então, assim, a minha filha, ela tem talento, ela tem os dons dela, e eu tenho que ajudar ela a se encontrar, eu tenho que direcionar ela, né? Primeiro a gente tem que formar princípios, e através dos princípios, porque se ela tiver essa base de princípios, aí ela vai chegar onde ela tem que chegar. Ela escolhe o caminho. E o Espírito Santo vai estar agindo o tempo Exatamente. todo para que ela decida o melhor caminho. Eu acho que isso está cada vez aumentando. Você percebe nesses treinamentos, Paulo Vieira, os caras grandes aí que estão trabalhando, o quanto de gente que está mudando de rota. Então, assim, o cara tá Muito. milionário como médico, não quero mais ser médico. O cara tá milionário como juiz, não quero mais ser juiz. O cara tá milionário como desembargador, não quero ser mais desembargador. O cara tem uma puta da construtora porque o pai tinha. Aí chega no meio do caminho, tá com depressão, não quero mais minha vida. Então, muita mudança de rota, muito por causa disso, de pessoas que foram forçadas ou foram direcionadas para ser aquilo. E a coisa que eu mais acredito, quando você não é você não faz um bom trabalho, você não vive bem. A mente sua já era. Então, quando eu brinquei no início aqui, quando as pessoas falam, Wellington Pablo. Eu falo, cara, Wellington Pablo, quem é esse Wellington Pablo? Eu sou o Pablo Show, já me identifiquei com o Pablo Show. Então, assim, eu fiquei com uma dificuldade mental de falar pro fornecedor de Pablo Brito. Eu falo, cara, tem que chegar lá, Pablo Brito, tudo bom? Eu falo, cara, por que eu tenho que me apresentar se eu não sou? Aí vem aquela mente, né? Mas eu não sou nada ainda. Então, quando eu não sou nada, eu tenho que fingir e tenho que fazer de bonito. Quando eu estiver bem, eu posso fazer Pablo Show. Então, assim, o status te leva também a algumas decisões. Agora que eu tô começando a crescer na JS, uma visibilidade na empresa, agora eu vou ser Pablo Show, pode ser Pablo Brito, pode ser Wellington Pablo. Mas no início tem que ser um negócio na caixinha, dentro daquela situação que todo mundo tem que seguir. O julgamento, Caber, né? Caber na sociedade, E eu sempre fui muito fora da caixa. Não sei o que Deus sempre quis comigo, mas, meu amigo, eu nunca segui muita regra, não, sabe? Eu sempre gostei, um exemplo de coisas que eu tenho que saber lidar muito, muito. Vou contar pra vocês que minha esposa conversa comigo e fala assim, é muito doido, você tem que tomar muito cuidado. Eu tenho uma sensibilidade, um dom, onde eu sei quem tá comigo e quem não tá muito rápido. E eu sei quem tá querendo aproveitar, quem não tá. E quando eu sinto isso, o Espírito Santo fala, age. Só que é uma ação meio doida. Vou dar um exemplo que foi agora do Neymar, no evento do Neymar. Estava no evento, fomos num evento no jantar que era um pré-leilão, e eu percebi que as pessoas estavam ali simplesmente por interesse, Nossa. mas não... porque a vida eu aprendi isso com o Bruno agora recente. Eu sempre falei, não, eu sou interessante, mas não sou interesseiro. Mas, na verdade, nós somos interessante e interesseiro. Tem que ser os dois, porque você não tá com sua mulher por alguma coisa, você tem interesse. Toda relação tem interesse. E o Bruno falou muito sobre isso. Então, você tem que ser interessante, tem que ser interesse. Você não pode ser o cara que só quer... E o interesse que ele falou é o seguinte, o interesse é o que eu posso ajudar mais do que receber. Então, você tem que ser saudável. Então, nesse ponto, quando eu percebo que o cara é interessante, mas é mais interesseiro e não quer me oferecer muita coisa e quer mais me sugar, eu ajo muito rápido. E aconteceu isso. Eu cheguei num ambiente onde todo mundo queria me sugar. Percebi que todo mundo queria me sugar. Pablo Show, Pablo Show, Pablo Show. Eu falei, beleza. Apresentação de todas as empresas. Eu paguei pra JS estar lá. Começaram todo mundo, aquela conversinha bonita de pano, e um puta no evento, tá? Não tô falando mal do evento. Um evento fenomenal que o meu amigo Will Boltz criou. E ele é um cara que vai ser um dos caras mais top no network. Eu falei pra ele grudar no Bruno. Só que a forma que as pessoas estavam ali era muito pesada. Era assim, não é julgamento, vou trazer uma informação assim.
É meio que assim, um corretor que quer saber da comissão. Eu vou vender pra sair correndo. Quero vender. Tem propósito, né? É. Só o E eu dinheiro. falei, cara, esses caras estão querendo entrar comissão aqui de algum lugar, beleza. Aí todo mundo fazendo bonito, minha empresa vende isso, minha empresa, eu falei, beleza. Aí bota a JS aí, o Espírito Santo pode ir lá. Aí eu fui. Falei, esse pessoal vai conhecer meu Instagram em 10 segundos, rapidamente, Pablo Show vai espalhar o nome dele. Aí tinha uns 70 pessoas. Boa noite, pessoal, tudo bom? Eu detesto, odeio rico. Você falou? Aí já ficou aquele. Travou, eu vi tudo assim, ó, as caras fez assim, quem é esse filho da puta? Eu falei, vai lá no Instagram, é Pablo Show. Sou o Pablo Show, mexo com peça, gosto de coisa de graxa, de coisa simples, tarará, tarará, tarará. Estou aqui para fazer relacionamento sem interesse, com interesse, sendo intencional, mas eu quero mais ajudar do que receber. Então, que Deus possa terminar esse. Eu fui pro lado de Deus, tal. No final, os caras, caralho, a gente precisava disso. A gente precisava de um cara louco aqui na frente falando que algumas pessoas Todo mundo precisavam. seguindo um padrãozinho, né? Aí eu peguei, o cara que faz a minha palestra chegou em mim e falou: Você sabia que você pode fazer, né? Eu falei: Não. Você podia perder todos os contatos nesse momento de erro que você fez. Um erro que fosse ao contrário, você perdia todos os contatos aqui de jantar. Tem gente muito importante aqui. Eu falei: Mas tem uma pessoa mais importante que está comigo aqui, é o Espírito Santo. Ele pediu, então assim, minha visão escureceu e eu vou obedecer o que ele pediu. Então, nesse momento, eu não meço palavras. Sei do risco e sabia que eu tinha que reverter essa situação muito rápido. Então, assim, nessa parte eu sempre fui muito polêmico. E a minha esposa fala, pá, você fala isso, mas... Então, assim, eu tenho uma visão que eu vim aqui para evoluir. E quem tá perto de mim tem que evoluir junto. Então, se eu tenho algo para te falar, eu vou te falar diretamente, mesmo que magoe você ou não. Eu acho que a grande dificuldade do brasileiro é de querer fazer grupos onde cada um elogia o outro e não traz o lado, que é o que você falou sobre o ego e o orgulho. Em vez da pessoa pensar que essa pessoa tem a oportunidade de fazer a outra pessoa evoluir. O desconforto, ele causa isso, né? E aí uma frase que eu levo muito minha mãe. Minha mãe sempre falava assim, ó. Toda pessoa que sentar do seu lado e conversar com você, tem que sair melhor do que ela saiu, que ela entrou. A pessoa entrou, ela tem que sair melhor. Se ela sair pior, você fez algo errado nessa conversa. Então, se a gente está aqui para poder fazer as pessoas evoluir, vai ter situações que você tem que falar pro cara, infelizmente está com bafo. Isso aqui, talvez seu organismo aí não tá bom. Isso aí vai atrapalhar o relacionamento com outras pessoas. Então, assim, você já percebeu o impacto disso? E eu faço a pessoa repetir. O que você acha da pessoa que tem bafo perto de você? Não gostaria. Talvez tenha que ver seu organismo, tá com algum cheiro, tal. E o que eu espero das pessoas que façam isso comigo. Isso, As pessoas têm dificuldade de normalizar. Mas como você é direto, você gosta que sejam direto com vocês. Quando a gente convive com muitas pessoas, eu sofri muito isso na minha pele. A Tami me conhece aí há bastante tempo e eu sempre fui assim muito direta também. Só que hoje eu aprendi muito, né, com quem está aberto e quem não está. Né? A gente, inclusive você que tem empresa, você tem diversos perfis de pessoas aqui, né? E tem pessoas que elas não estão abertas a mudanças. Às vezes a pessoa acha que ela sabe demais ou que ela não tem nada a aprender. Então, às vezes você vai passar um feedback ali. E eu aprendi isso duramente mais no meu trabalho, profissionalmente falando, do que o contrário. Mas a vida inteira eu tive dificuldade dos Você dois gosta de lados. polêmica ou sem polêmica? Eu sou polêmica. Eu concordo em 80% do que você falou, e 20% não. Aonde eu não concordo? Todo mundo tá aberto. E se não tá aberto, eu vou abrir. Uhum. Amigo, é o seguinte. Eu sei onde eu posso insistir e onde eu não vou insistir, que é essa Exatamente parte que você falou. Uhum. Mas se eu percebo que a pessoa não tá aberta, eu sou responsável de tentar abrir a consciência dela, nem que ela chore à noite. Uhum. Eu vou falar. Ah, a pessoa não tá aberta, cabeça fechada. Meu amigo, deixa eu falar pra você. Você deveria ser mais homem e respeitar mais sua mulher. Ok? Uma coisa que eu aprendi muito com a Cristine, que ela deixar registrada aqui, minha mentora. Tô te precisando apresentar você para algumas pessoas, inclusive. Minha mentora espiritual. Ela falou, Pablo, você faz perfeito. Só vou dar só um ajuste. Traz pra você, porque pode parecer muito ego. Traz pra você, fala assim, ó, talvez eu esteja enganado. Mas, o que você faz com sua esposa, eu já fiz e tá errado. Talvez não é bom. A pessoa abre a mente. Exatamente. E eu, às vezes, era muito agressivo. Cara, você quer ouvir ou não quer ouvir, eu vou te falar. Você vai chorar à noite ou não vai chorar? E hoje eu tô tentando trabalhar o lado assim, cara. Eu chamo pra mim e falo, ó, deixa eu falar pra você. Pode ser que eu tô falando aqui não tem nada a ver, você desconsidera tudo. Uhum. Mas eu tô sentindo que eu devo falar pra você. Esse comportamento que você fez hoje aqui é desnecessário. Esse é o que você falou, né? Que eu também venho trabalhando há 4 anos e eu até falei para as meninas e para todo mundo que me conhece, né? Quem trabalhou no meu emocional de forma assim ativa é o Espírito Santo, Amém. né? Eu comecei com ele no forjar aí tem uns 4 anos de caminhada forjada assim. E o Espírito Santo me transformou. Eu realmente tinha essa atitude, a Tami me conhece, mas eu já sofri muito, né? Inclusive de empresa assim. Eu era ativa, falava direto também e as pessoas não entendem bem.
Às vezes acha que você que é o problema, às vezes na empresa ali você dá o sangue, veste a camisa e tudo. E aí, de repente, você vai colocar, e aí tem pessoas que já têm um jeito mais tranquilo de falar, o cordeirinho que eu falo, Sim. né? O lobo disfarçado na pele de cordeiro. E aí você se torna o vilão de tudo. Então, assim, dentro do que você tá falando, hoje eu aprendi o que, né, trazer pra mim. Cara, é isso aí. Que as pessoas, né, falam aprendi assim, faz a gente mês fala isso. assim, I love you, Cristina. hoje a empresa atual que eu estou, tem 2 anos que eu estou nela, eu já fui promovida 4 vezes. Dentro das situações que eu passei nela, se fosse a Tamires de antigamente, eu já tinha pedido para sair. Perfeito. Porque a pressão chegava, eu via a injustiça acontecendo, aquele tanto de gente, aquele tanto de coisa errada, e eu queria resolver, eu queria que a justiça, não, o certo é o certo, e eu me prejudiquei em todas as vezes. Eu passei a vida inteira assim. Eu sou Aí o eu- justiceiro. justiceiro. Agora eu tô deixando de ser tão justiceiro. Aí eu aprendi que tem um momento certo, a forma correta, a Você questão talvez da tenha que ser mais estratégico, confiança. como chegar. Exatamente, de saber como falar, que nem hoje. Comunicação não violenta. Hoje eu sou gestora também de pessoas, Pô, sabe o que é o então. pior disso, que eu acho impressionante? Hoje o Espírito Santo age muito forte nessa parte. Eu tenho uma esposa há 25 anos, eu vou casar com ela amanhã. Oh, Glória. Amor, registrando aqui 25 anos, vamos fazer o casamento e boda de prata ao mesmo tempo. Que gracinha. Eu sempre tive uma esposa com toda essa sabedoria que a Cristina e qualquer outra pessoa que eu tô falando o nome aqui de mentoria. E sempre falou pra mim. Nunca ouvi, nem quis ouvir. Quem tá perto, você não vê, você não dá tanto valor, cara. Então, assim, é uma das coisas mais impressionantes. Às vezes você tem que ter um mentor de fora pra te ensinar algumas coisas. E aí é o que você falou, né? O ego e o orgulho é muito, muito complicado, assim. Por que O me Paulo dói Vieira fala tanto, isso. né? Isso acaba com o mundo. O que Por que acaba que a com o mundo é atitude orgulho. do outro às vezes machuca tanto a gente? Então é o ego que precisa morrer, né? Não, isso Tem eu- o orgulho que é demais. E a preocupação que minha esposa tem, quando eu tô crescendo demais profissionalmente, é o ego. Porque assim, e aí eu acho que eu vou compartilhar com algumas pessoas É que falam, fácil mesmo. falei isso com meu filho de 11 anos ontem. Eu vou falar sobre a questão que eu falei sobre os jogos, mas ontem eu falei com meu filho sobre isso. O de 11 anos, ele tem uma sabedoria muito diferente, assim, dos outros dois. Uma inteligência muito surreal. Um senhor de 85 anos. Então, né? sendo tão específico. Vou falar 2 exemplos pra você. Chegou pra mim e falou, pai, deixa eu falar pra você, eu adoro ouvir o Café com Deus Pai. Queria saber o seguinte, posto no seu Instagram todo dia, botar qual que é a minha percepção e entendimento daquele dia sobre a palavra passada para as crianças começar. Eu falei, pode, tá aqui no meu Instagram, Que tá aqui. lindo. E aí agora, ontem eu tava fazendo um vídeo pra JS, e eu apanhando pra fazer vídeo, porque eu ficava assim, olhar pro texto e baixei, olhar, bota aqui, Marcelo, no celular. Aí bota aqui. Eu falei, pai, por que você tá fazendo isso aí? E eu falei, cara, eu tenho que pegar o texto e não tô conseguindo gravar, sou hiperativo, então decoro fácil. Faz o seguinte, pega o celular aqui, a câmera fica aqui em cima, não fica? Pega o meu celular, bota o texto aqui, deixa só a câmera aparecendo, você vai lendo, como se você estivesse conversando com a câmera. Ó, tá vendo? Eu tinha pensado nisso, rapaz, eu tinha pensado nisso já. Já sabia. Aí depois eu agradeci ele, dei um presente, falei, cara, você falou pra mim, você me salvou, coisa que tem 10 anos que eu tô Olha, apanhando. menina. Tá vendo? A gente aprende, a gente tem que estar aberto a aprender. Você aprende Sim. com a criança A aprende gente com tem que ter um você. coração ensinável. Mas depois E eu vou aí, te dar uma falando- dica do Caput, tá? Tem um teleprompter na tela. Top. E Você- aí só E aí, rapidamente, ele falou assim, eu peguei e chamei ele, eu falei assim, cara, eu sempre posto o lado positivo muito forte deles, porque o que a gente profetiza é o que vai acontecer, então eu profetizo tudo que ele vai acontecer na vida dele, e só mostro os riscos. Eu falei, eu te conheço tão bem, Marcelo, porque eu fui você novinho. O Marcelo é minha cópia de cara, cópia de corpo esse e de cópia 11 anos. Eu te conheço tão bem, que toda vez que eu vou falar pra você, ou sua mãe te chama atenção, você faz assim, né? Você sabe o que você tá falando pra mim? Meu pai é um imbecil, porque ele tá falando que não tem nada a ver. Eu já fiz isso quando era pequeno. A sua mente tá lá na frente, achando que você é bom. Quando eu falei pra você que com 30 anos, se você continuar no jogo, você vai ter que tomar remédio tarja preta, você tá achando que eu tô brincando com sua cara. Eu tomei tarja preta por causa de jogos, por causa de pornografia, por causa de um monte de coisa. Eu já vivi isso. Só quando você olha, você não viveu, você é tão inteligente que você sabe, meu pai tá falando, não vai acontecer comigo. Mas os tombos vai vir lá na frente. Então, preste atenção e cuidado com o seu ego. Porque você tem uma sabedoria muito acima de qualquer outra pessoa, mas ela pode destruir você. Pode te levar a uma bariátrica que eu tive, peguei 120 quilos, com a mesma inteligência que você tem. Eu traí minha esposa, fiz cagada na minha família por questão de ego. Eu cheguei de brigar na rua de porrada por causa de ego. Fui pro poker jogar, saí da minha empresa. Quantas vezes eu saí da JS para jogar poker à tarde, porque eu mentalmente não estava bem. Quando eu assumi aqui em 2023. Durante uns 3 meses eu ia para lá que não tinha o que fazer. Eu nunca pensei em suicídio, mas assim, eu falava, cara, você pegar um carro, sair aqui da JS e falar, que império é esse? Não sei o que eu faço com essa empresa. E eu não tenho ninguém, não quero ligar para ninguém, eu sou presidente sozinho. Esse cargo de CEO é um peso muito grande. É É solitário. solitário. É solitário, eu, cara, então onde eu vou? Vou pro poker, quero relaxar. Eu ia pro poker, não tá nem aí pro dinheiro. Então, assim, jogos, pornografia, todas as partes de vícios que a gente vai buscando para poder suprir Satisfações momentâneas, né? suprir algo. E quem é
hiperativo e quem tem uma mente muito acelerada, ela não consegue viver no tempo normal. E aí ela quer buscar algo. Ele tem mais facilidade para se viciar. E falando em vícios. Ele quer dopamina o tempo todo, dopamina. E falando em vícios, o nosso Brasil está vivendo uma fase muito complicada em relação às apostas de bets. Queria saber um pouquinho o que você acha sobre isso. Falando sobre as crianças ontem, eu acredito que seja a mesma coisa da conversa que eu tive ontem. Meus 3 filhos, de 16, o Túlio, o Marcelo de 11 e o Arthur de 6, estavam jogando até ontem jogos de matar pessoas. Matar 30, 40 pessoas a cada meia hora. A sua mente, ela te condiciona ao que você está vivendo. Então, ela parece vir a realidade. Então, para ele, daqui 10 anos, estar num bar ou num trânsito e brigar e matar, e falar, cara, é fácil matar. Por que eu vou aguentar um desaforo desse se é fácil matar? O nosso cérebro não reconhece o que é real e o que isso. não é real. E assim, como você começa a jogar isso, vai virar real para ele. Então, para mim é irreal. Para mim não é real isso. Para ele vai virar real. Então, matar vai ser fácil. Então, é muito preocupante. Assim como o jogo violento, essa questão de bets, seja ele de jogos de aposta de time de futebol, seja ele esse joguinho de tigrinho, que eu nunca nem vi, graças a Deus eu nunca quis, porque eu sei da minha limitação. Já passei por todas as situações que querem dopamina, masturbação, pornografia, comida, álcool, remédio, exercício físico, todas as formas de você conseguir dopamina eu já fiz. E os jogos, já fui para poker, e eu sei que se eu for para sair, o caminho é bem complicado, para mim sair dele. Então, o que eu mais oriento as pessoas, saiam antes ou nem entre. E nem volte nunca Então, mais. nem vai por se curiosidade. você não entrou, não entra. Igual o meu pai falava, não experimenta droga. Sempre quando a pessoa chegar na balada e fala assim, essa droga é boa, você coloca a droga na sua mente e coloca seu pai e sua mãe do lado e fala qual que é melhor. Porque essa aqui vai tirar isso aqui. Não tem como viver as duas. Ele vai te afastar. Então, você vai falar de jogos, eu tô até arrepiando aqui, ó. Você vai falar de jogos, faz isso que meu pai sempre falou. Tigrinho, Caramba. pai e mãe. Tigrinho, filhos. O que mais pesa na sua vida? O que é eterno? O que for eterno é o que mais pesa. E a gente tem consciência que, assim, através de todo o excesso, existe uma falta. E eu acho que a gente precisa trazer em si essa questão para todo o público, conhecer em si o que é que eu estou fazendo, por que eu tenho esse vício, qual é a falta que eu tenho no meu passado. E pesar na balança e trazer isso em si, para entender o porquê as pessoas estão caindo tanto nesse funil, onde todo poço existe um fluxo. Não, e vai mudando tem só de como cara. ficar pior. Né? Você pega ali recentemente, os bebê reborn. É uma falta. É um excesso de alguma coisa, assim, que a pessoa, ela acredita que aquilo ali é real, a mente dela verdadeiramente acredita, e ela vai se afundando. Eu soube de uma notícia há alguns tempos atrás de um suicídio de um homem totalmente equilibrado, que não conseguiu acesso a mais dinheiro, estava com muitas dívidas, não tinha mais acesso a dinheiro, e o que ele fez? Resolveu acabar com a própria vida. Eu estou há alguns anos estudando. E quando eu comecei a passar por dificuldade, acho que contei para vocês aqui nos bastidores, quando eu conheci o Pablo Marçal, que estava em depressão, rapidamente, para explicar para vocês. Na época, eu comecei a ver embaixador do time do Cuiabá. Eu saí da operação da JS durante 2015 e 2023. Eu fiquei só no conselho e então sobrou tempo para mim fazer outras coisas. Aí me chamaram para ser embaixador, levar o time do Cuiabá para a Série A e também ajudar na divulgação do time do Cuiabá. E disso eu fui empresariar a Clara Barreto e o Gilmar Diogo. A Clara deu uma estourada aqui na região e o ego subiu demais, comecei a envolver com pessoas. Aí eu Deslumbrou. fui para uma viagem com o Matheus, Jorge Matheus, para a Argentina, só com os amigos mais próximos. Aí que negócio muito forte. Ambiente. Eu não estava preparado mental. Por que eu vou entrar nesse assunto? Porque esse ego, e aí eu saí no Instagram aqui, que chamava As Mulheres que Foram Até Presa, que era no Instagram, e eu agradeço a Deus que aconteceu isso, hoje eu não tenho raiva dela, até agradeço que isso aí aconteceu, que era o aprendizado que eu precisava passar. Eles tinham um Instagram da alta sociedade aqui de mulheres que pegava o cara que estava famoso na cidade e botava lá, puxa a ficha desse cara no Stories. No outro dia trazia as histórias, aí esse cara é casado e faz tal coisa, tal, tal. Quase destruiu minha família, consegui corrigir porque minha esposa tem uma sabedoria, nunca esqueço disso. A minha esposa parece que naquele dia ela me capou. Ela teve uma sabedoria em 3 dias, ela teve que engolir no meio de amigos, ela não podia conversar comigo sobre isso, ela descobriu na sexta. Nós estávamos no encontro de casais no final de semana de amigos no Manso, na casa do Eltinho, do meu compadre Eltinho, love you, baby. E aí, ela não podia falar nada, no domingo ela foi pra falar com você. Ela chamou eu, Guardou 3 de dias. terça a domingo, e domingo pra falar com você. Já reservei o hotel de segunda a terça, nós não vamos voltar pra Goiânia, não vamos passar na Chapada e a gente precisa resolver nossa vida. O que eu quero dizer pra você a partir de agora, se você mudar sua vida, sair desse ego que tá te matando, você tá há 1 ano, não é o Pablo que eu conheço. Na música, não é o Pablo que eu conheci de anos. Se você sair disso e você contratar para mim um psicólogo durante 6 meses, nenhuma vagabunda, nada vai atrapalhar minha família, vai destruir minha família. Então me dá um tempo e corrige a rota.
Simples assim. Naquele momento, Caramba. Deus desceu assim na minha frente e falou: você quer mais algum tipo de recado ou não tem que falar de uma forma mais dolorosa? Aí ali, meu amigo, não tem mais mulher que me atrai, não tem mais nada. Acabou, Mulher acabou. sábia edifica o seu lar. Eu ia perguntar isso. Eu ia perguntar exatamente isso, né? Porque assim, eu sou cristã e eu acredito que a mudança ela acontece através do Espírito Santo, de verdade, né? Eu acho que a transformação ela acontece quando a gente abre espaço para o Espírito Santo, mas não é algo do dia para a noite, né? Existe um processo. Mas tem que ter a decisão também. Foi em que época? 2023, 2022. 2022, É né? um ano antes Dentro de do que você falou aí, né? Bebida, jogo, prostituição, né? Muitas coisas. A gente sabe quando você vai abrindo espaço, a gente afasta a presença do Senhor, né? Deus Então vai dando um você passinho pra fica. trás. Aí você atrai mais pessoas que estão ali vivendo a mesma coisa, e aí você vai. A frequência. Vai né? entrando. A frequência. Vou falar igual no livrinho que eu leio pra minha filha, na lama, né? Que tem a lama ali, a sujeira. E aí você teve essa oportunidade, né? Que eu falo assim que a graça é isso. É Jesus tirar a gente de um lugar que nós, por nós mesmos, jamais sairíamos. Pelo contrário, né? Que o inimigo ele vem para matar, roubar e destruir, que é nos afundar cada vez mais. E aí a gente é agraciado pelo amor de Deus quando ele vem e nos resgata. E eu acho que Deus, ele tá sempre, né? Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele. Então você viu esse momento da porta ali. Você ouviu mesmo, você teve essa sensibilidade, e aí que começou o seu processo, com a ajuda da sua esposa. Como é que foi essa experiência? Acho legal porque acho que para algumas pessoas que não teve essa experiência, tem que tomar um certo cuidado, e eu tenho um certo cuidado disso aí, que conhecer o Espírito Santo parece coisa de outro mundo. É. E não é. Então, assim, pessoas que não teve acesso e falam, quantas vezes tem que orar? Quantas horas? Tem que fazer junto, que eu tenho que fazer. Então a gente distancia, às vezes, quando a gente fala assim, quando eu conheço o Espírito Santo, eu mudo. Aí a pessoa fala, então, se eu não conhecer o Espírito Santo, eu nunca vou mudar. Então, eu sempre digo assim, independente de conhecer o Espírito Santo ou não, busque a Bíblia. Uma hora vai aparecer uma resposta para você, e aí depende da religião, pode ser Deus, pode ser Espírito Santo, pode ser Nossa Senhora, pode ser... Busque a Bíblia. Deus vai falar com você de uma forma. Deus, ele fala diretamente com você e de uma forma diferente. Cada pessoa que passou na Bíblia, ele falou de uma forma E não diferente. deixa dúvidas. E quando ele fala, não tem Toca dúvida. profundamente. Você arrepia, te dá dor na barriga, te dá tudo, você Te vai imaginar. constrange, né? E aí, primeiro assim, quem está assistindo, cuidado em falar assim, quem buscar o Espírito Santo. Não tem fórmula para buscar o Espírito Santo. Tem uma fórmula que eu acho. Leia a Bíblia. Vai te dar a resposta. Mas não consigo ler a Bíblia. Vai para um devocional, que o devocional vai te abrir a mente para poder conhecer a Bíblia. Já conta pra mim. Então, vai no passo a passo. E começa a assistir palestra de pessoas que falam sobre a Bíblia. Ponto. É o ponto que você vai crescendo. Porque eu falo que eu sou hiperativo, eu não tinha paciência. Falava de Bíblia, eu falava, quantas páginas são Bíblia? Nem sei. Hoje em página, eu falava, vixe, Maria, não quer isso pra mim. Deixa o Espírito Santo pra outra vida, deixa o Espírito Santo pra Ou outra vida. às vezes, né, Pablo, as pessoas acham que precisa, meu pastor fala muito, ter uma auréola, asas, e na verdade, assim, acha que a gente tem que se santificar para chegar a ele. Na verdade, não é. A gente tem que ir para perto dele para que nós sejamos santificados. E assim, a gente não tem que moldar. Uma das coisas que me dificultou distanciar de Deus nesse momento, sabe qual foi? O meu próprio questionamento. Porque eu sempre tive acesso a Deus. E eu sempre conversei com ele. Eu sou o tipo do cara que desde pequeno, eu vou dar uma pizza e falo, Deus, obrigado por tá deixando de dar a pizza para um porteiro. Deus, obrigado por esse dia. Eu tô lá no carro, tem um acidente, Deus, muito obrigado, você me desviou. A vida inteira. A gratidão, Quando né? as pessoas começaram a falar assim, tem que ser o Espírito Santo? Eu falei, eu não tenho paciência e nem concentração para isso. Aí botei um rótulo em mim, que eu sou TDAH. Se eu sou TDAH, nunca vou ler uma Bíblia. Se eu sou TDAH, eu nunca vou ter concentração para ficar 10 minutos conversando com Deus. Então, eu nunca vou ter acesso a Deus. E aí, fui distanciando. E quantas pessoas no Brasil têm isso? Ixi. Então, cara... E hoje tá na moda, né? As pessoas falam assim, nossa, é porque eu sou TDAH. E- Ai, meu TDAH. Então, esquece o rótulo. É. Você é o que você acredita que é. É a sua identidade. É o que Deus te falou desde quando ele fez o mundo. Não se Deus muda não isso. é limitado e nem uniforme, né? Pelo contrário, assim, a gente tem tantas nações, tantas línguas, tantas culturas, né? Por que que a gente acha que Deus vai fazer igual com todo mundo, né? Então, aí eu percebi, falei, cara, quando chegou nesse momento difícil, eu falei, putz, eu preciso de um pastor, eu preciso não sei de quem. Aí eu esqueci minha conexão desde os meus 2 anos de idade, que eu era imagem e semelhança, que eu tinha um cara que me abençoava o tempo Filho, todo, né? que eu sou filho, que eu não preciso pedir licença pra ninguém, que eu tenho acesso direto, que se eu quiser abrir a geladeira, eu abro a hora que eu quiser. E aí, tudo que eu fazia certo, eu mudei por causa de dificuldade, nesse momento aí, que foi depressão, um monte de coisa assim. E pra mim, ele ficou claro, cara, é melhor eu pegar e tirar todos esses rótulos de TDAH, de tudo isso, e falar o seguinte, o que é bom pra mim? Pô, um devocional, eu sou muito auditivo, um devocional na rádio é melhor do que o livro.
Se tem o Café com Deus Pai que me salvou em muitas coisas, é um dos livros que eu mais gosto, no áudio eu vou ler o áudio, eu vou escutar o áudio. Você Eu comecei a encontrou ficar. estratégias. Aí, quando eu tava no carro, achou que o Espírito Santo tá comigo aqui, voltou o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo voltou a voltar. Aí Fez a paz. minha esposa volta, faz isso pra mim e me dá um show de sabedoria. Eu falo, nossa, uma mulher que conhece a Bíblia, não sei o quê. Aí faz não sei o quê. Aí eu falo, minha mãe é devota de Nossa Senhora. Quando eu busco Nossa Senhora, que aí eu vou falar um pouco de religião, que também acho que é desnecessário essa briga, que tem que acabar urgente. O evangélico acha que a Nossa Senhora não tem o poder que deveria, que dão a ela. E o católico acha que ela tem o poder. Ela tem o poder porque ela é mãe de Jesus. E qual é o caminho? Jesus é o caminho, a Só verdade ele. e a vida. Certo? Quem é Jesus? Espírito Santo e Deus. É a tríplice. É. Se eles são o caminho, a Nossa Senhora tem o poder como mãe de pedir. Você acha que você pedir minha mãe que faleceu, Margarete, ajuda o Pablo aqui na Terra, você acha que ela vai me ajudar? Ela fala, Jesus, o Pablo tá te pedindo aqui, ó. Ele veio através de mim, eu tô intercedendo, Jesus. Se ele não tá pedindo pra você, ele não tá enchendo o caminho, faz ele achar o caminho. Nossa Senhora é isso. Simplesmente isso. Então ela não é errado quem é devoto da Nossa Senhora e também não é certo quem fala que Nossa Senhora não é o caminho. O caminho é Jesus. Agora, quem vai achar a forma, cada um acha a sua. Então essa parte que eu vejo assim que é muito mimimi e cria um rótulo, cria uma caixinha para a pessoa viver, que eu acho que é o grande mal do século igrejas querendo escravizar pessoas. Não estou falando de todas, tá? Sim. E eu estou vendo um movimento muito grande de grandes igrejas. Eu fico feliz porque existem várias igrejas. Eu vejo a Impactados que estou participando, eu vejo a Videira, eu vejo várias igrejas que estão cobrando isso do próprio evangélico. Seja uma pessoa da Bíblia e não tenha postura que não condiz com a Bíblia. Então, independente da religião, você é Jesus na Terra. O que Jesus faria nessa situação? Ele não quer saber se é evangélico, se é espírita. O que Jesus faria se ele visse uma pessoa passando fome? Jesus deixa bem claro, né? Ide e levai o evangelho. Ele não falou ide e julgai. Julgar. Ide e fazer isso, papel de Deus, né? A gente tem que ir levar o evangelho, plantar a semente, porque a gente não faz obra, quem faz a obra é o Senhor. E eu acho que tudo é questão de, voltando para o ego, de poder, de ego, né? Porque os próprios fariseus fizeram isso com Jesus, porque eu acho que eles se sentiram intimidados. Teoricamente, eram as O últimas poder- pessoas a fazer isso. Eles Todos ficaram os casos, intimidados, o eles queriam irmão perder. que botou o outro lá para ser enterrado. Eles não queriam perder o Satanás controle queria ser maior que sobre as Deus. pessoas, né? Todo mundo quer ser maior que alguém. Aí esse é o grande Por problema. isso O ego a vai querer gente ser maior que você. fala, ó, vai para a palavra, porque quando você lê a palavra, né, principalmente quando você entra ali no Novo Testamento, você vai conhecendo Jesus, vendo como Jesus foi, você vai olhar para certas atitudes, você fala, não, isso aqui Aí não entra me o que o convém. Pablo falou, Jesus faria isso? Não, isso aqui não. Jesus fez isso. Jesus falou isso. Então a gente tem que conhecer, a gente tem que buscar a verdade para ser liberto e não escravo, porque Jesus nos libertou da escravidão. Falar que E nem as meu, religiões, falar que nem algumas meu mentor, escravizam. Pablo Marçal. Eu gosto do cara que gosta de honrar as pessoas. Eu vou falar dois casos aqui que eu acho muito divino e muito especial. O Pablo Marçal fala sobre isso, pega o código. E muita gente ria dele. Fiquei durante 2 anos assistindo 559. Quando ele lia a Bíblia, era código assim, tuf, 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 tuf. Ah, é pegar código, anota aqui. A Bíblia falou isso. A Bíblia falou aquilo. É pegar código. E muita gente tirou onda dele. E o Reinaldo falou uma situação que você falou da questão de afastar de Deus. Qual é a diferença? Acredito que vocês possam responder, ou talvez não tenha essa informação que eu aprendi há pouco tempo, então a gente aprende todo tempo, né? Qual a diferença de você pecar uma vez e pecar 15 vezes? Depende do arrependimento. Eu Então, vamos ser acredito, direto. Qual a diferença? Eu não sabia essa leitura, eu peguei esse código e falei, cara, que loucura. Você pegou uma vez, traí minha esposa. Pequei 5 vezes e traí minha esposa. Qual a diferença? O erro é o mesmo. O pecado para Primeira pergunta, Deus, pecado é mesmo. Deus, ele vai te julgar da mesma forma ou não? Acredito que não. Eu acho assim, os nossos pecados, eles foram libertos na cruz através de Jesus Cristo. Quando você começa a beber em Jesus Cristo, você está livre do pecado e morto para a escravidão. Então, quando você comete o mesmo pecado, então você ainda não está totalmente liberto. Perfeito. Eu acredito assim. Tá gravado aí, grava você depois você É postar. isso? É isso. Mas aí na prática, depois eu vou usar essa fala sua para completar a minha. Imagina que eu estou aqui e Deus está aqui. Uhum. Eu começo o caminho da Deus. Bíblia, fazendo tudo certo. Uhum. Aí me perco e, puf, traí minha esposa. Eu tô chegando, traí, um passo para trás. Igual lá o povo. Aí, cara, eu tenho a decisão. Quero continuar mais perto? Não. Traí minha esposa. Aí bastante não. E eu vou assim, a luz ela vai apagando e a escuridão vai aparecendo pra você pra trás. Você vai pra escuridão. Até que E no final vai você puxar o vai assim, ó, vem pra cá. É, Aí as brechas vêm, como eu não casei, uma brecha, várias Você coisas. está abrindo portas, né, para acontecer situações que você não quer.
mas você vai colher porque é algo que você escolheu, não é castigo de Deus, não é porque ele não te ama, E ele se vai estar Deus já te sempre deu, aqui. se Deus já te deu já te deu o perdão, já te deu a graça, quer dizer o Ela seguinte, já tá aqui já pra existe, você é acessar, sua, é sua, é sua. né? Então, assim, Você que não você toma posse. acessando chega mais perto, não acessando vai distanciando. Então, é muito louco. Quando eu falo pastor isso, eu gosto de fazer imagem. O que eu pensei? Deus aqui, eu aqui. Eu tô aqui, que nem um bonecão do posto. Tudo doidão assim, aí fala, tô indo pra Deus, errei. E volta. A luz aparece, Você dá a areia do mar. a luz aparece, a escuridão volta. A luz aparece, não volta. Meu irmão, a sabedoria é o seguinte, qual que é a maior evolução? Você começar a aproximar dele, nada mais é mais importante que a eternidade. Sabe o que me lembra isso? Quando Pedro andou sobre as águas. Sim, Porque Jesus falou para ele, olha para mim. é isso. E quando ele Não começou desvia o a caminho. olhar, Ficou com medo, né? ficou com medo, ele começou a afundar. Então é a mesma E analogia. a mesma do. Quando você volta lá no Antigo Testamento, quando o pessoal fez a travessia lá do Egito, né? Para onde eles deveriam ir, por que que demorou tanto tempo? Um caminho, um percurso que eles poderiam ter feito em menos tempo. Porque Deus precisava tratar eles, porque eles saíram com a mente processo. cativa, eles saíram com a mente escravas. A mesma coisa que pegar eu, Tamires, do passado, que não tinha tanta maturidade, hoje eu tenho mais um equilíbrio, que o Espírito Santo me deu domínio próprio. Não adianta, a gente não tá. É aquela questão, você não tá preparado para receber a bênção. Se você receber aqui, é igual alguém que ganha 1 milhão, 2 milhões na loteria e perde. O cara, ele não tá preparado para receber aquilo ali. Então, se Deus pegasse essa galera e levasse direto, ia morrer todo mundo. E o mais importante, pessoal, exemplos que hoje eu levo para todos os colaboradores. Pega a Bíblia e aplica na liderança. Quer ser bom líder? Aplica. Eu dei um exemplo aqui da questão do distanciamento. Eu falo para meus colaboradores, cara, você pode me roubar, você pode fazer o que você quiser. Você está aqui, você está chegando perto. A sua chance, não que eu sou Deus nesse momento, eu sou simplesmente um CEO, mas que sou um representante de Jesus na Terra. Eu vou te dar acesso enquanto eu acho que você é uma pessoa fiel, uma pessoa do bem, uma pessoa que honra. Toda vez que você não honrar, você vai distanciando de mim, até que eu demito você e você está fora, mais distante. E aí o acesso meio que acabou. Questões de princípio. Então, assim, enquanto você estiver dentro do princípio, você vai tendo acesso. Então, você pega uma estrutura minha hoje. Quem são as pessoas que mais me acessam? Meus diretores e meus heads. Por quê? Porque ele tem fidelidade, ele tem parceria, tudo que Jesus chamou os discípulos para próximo. Conquistou, né? Conquistou tudo isso, agora ele é um discípulo. Agora, a partir do momento que esses discípulos começam a errar e todo mundo tá propício a errar, e todo mundo tem o ego e tem o orgulho de você trabalhar a vida inteira, ele pode ir distanciando, ou ele pode, às vezes, distanciar por um erro e corrige e volta. Não foi você que condicionou, ele escolheu, né? É isso. Às vezes as pessoas se vitimizam, né? Tem oportunidade, mas não, eu falo assim, não quer ser forte nem corajoso, igual na Terra. Entrou Josué e Caleb, porque eles foram únicos, foram fortes e corajosos. Então eles viveram a promessa. E aí tem muita gente, às vezes a gente vê pessoas assim, 10, 15 anos no mesmo cargo, ou na mesma função, e ali só lamentando, mas não olha pra si, o que é que eu fiz para crescer, o que é que eu fiz para merecer. O Aí que eu chega não uma estou pessoa fazendo. com 1 ano, 2 anos, e consegue chegar mais rápido, né? Aí Isso às vezes a pessoa... isso aí a própria física diz. Se você começar a estudar física quântica, física é o seguinte, você nunca vai conquistar nada se não largar nada. Você não vai conquistar algo grande se você largar alguma coisa. Então, se ele quer crescer, ele vai ter que largar esse emprego que ele está há muitos anos. Ou ele vai ter que ser inteligente e falar, estou preparando financeiramente para aguentar mais 2 anos e tomar uma decisão. Ou ruptura total, cara, não serve mais para mim. Vou sair e seja o que Deus quiser. Eu vou pisar, vou dar um passo sem enxergar o que está acontecendo. Ser ousado. Essa é a coragem que você está dizendo. Então, essa parte aí eu acho fundamental e é o que eu mais trabalho aqui. Algumas pessoas falam, você é meio louco, véio. Você incentiva o seu colaborador a crescer. Cara, eu quero sócio. E se ele não for sócio, ele vai sair. Se ele vai sair, ele vai ser concorrente, eu vou ter que ser melhor que ele. Eu vou ter que concorrer com ele. E que tem espaço para todo mundo prosperar. Final. A JS tem 23 lojas, a Cassinão tem 70, a Pemasa tem 200, a Sama tem 500. É tudo do mesmo Tem um grupo? cara... Não, tô falando de Segmento. concorrentes. Tô falando de concorrentes. Mesmo segmento, Você, concorrente diferente. além de AJS, tem alguma outra no grupo econômico? Não, a JS, meu pai, ele começou desde o início e todo o dinheiro que saía, que entrava na JS, só voltava para a JS. Ou para a família. Tem um ponto que você comentou sobre essa questão da sociedade. Você falou, colaborador, e a gente percebe muito, né? O pessoal aqui entra e vocês dão muitas oportunidades internas. Até de uma pessoa que era do almoxarife virar um diretor, virar um sócio. Como que é esse programa de desenvolvimento aqui e como que você leva também esses princípios da palavra? Porque foi isso que te transformou. Você já viu o cara da Cimento falar com tesão da porra, que nem o Norcino fala? Agora você entrou na área que é o que eu mais gosto. Essa é a maior formadora de líder e de vendedor no ramo automotivo. E porque meu pai e os sócios sempre tiveram essa visão e eu estou dando continuidade, eu estou levando para um outro nível através de tecnologia e de parcerias.
e de network. O que meu pai sempre acreditou. Então, vou dar um exemplo de quando meu pai começou. Eu estou aqui para ajudar os clientes, ajudar os colaboradores e ajudar os parceiros. Todo mundo tem que ganhar. Que é o ganha-ganha que sempre todo mundo fala. Em cima disso, eu tenho que transbordar a vida das pessoas. Eu tenho que ensinar o que eu sei. E fora isso, além de ajudar, de transbordar, eu preciso realizar sonhos. Quem está comigo tem que realizar sonho. Então, meu pai, desde quando eu comecei com 14 anos de estoque, ele me chamava, vou entrevistar uma pessoa ali, me acompanha. Aí eu ia na sala com ele, tava aqui, a pessoa entrevistava, meu pai do lado aqui, eu aqui, meninão, novão. Tudo jóia, tudo jóia. Beleza, me fala a sua história, blá, blá, entrevista normal. Beleza, qual é o seu maior sonho? Muitos não sabiam, né? Qual é o seu sonho pro próximo ano? Você quer ter carro? Ah, carro é um sonho. Quer ter casa? Quero. O valor da sua casa? Não pensei. Um carro? Ah, 70 mil. É um Golf, 70 mil na época. 70 mil, 70 mil reais. O que eu posso contribuir pra você comprar esse carro? O que a JS pode fazer por você? Não, se você me desse emprego, tal. 70 mil, né? Quantas parcelas de consórcio? Ele tinha na cabeça do meu pai sempre, tinha um consórcio. Em 2 anos a gente compra esse carro seu. Você só tem que pegar 10% que vai ganhar aqui. Isso na entrevista. Olha que legal, já fazia como se fosse descontar na folha de Então quer dizer salário. que se eu contratar você e você pegar 10% que você vai ganhar aqui, você vai ter um carro Já em 2 compromisso. anos, né? Beleza. Fechamos. E ele sabia, a sabedoria dele era, só vou falar isso pra quem eu estou fechando, né? Pra não criar uma expectativa errada pra pessoa. Fechou, bateu o martelo, beleza? Ótimo. Todas as reuniões, ou todo dia que meu pai viu um cara, quão distante você tá do seu sonho? Ah, porque eu atrasei, não tô conseguindo pagar o negócio. Tô perguntando pra você se você tá conseguindo ou não tá conseguindo. Tô perguntando assim, a JS tá contribuindo com você e como eu posso te ajudar? Então, tem casos do Abnel, meu sócio, que eu tive agora em Belém, que o cara não tá conseguindo comprar o carro, a JS comprou no CNPJ da JS com desconto de 70% para poder financiar com o cara em mais vezes que ele não conseguia pessoa física. Hoje é mais difícil, da forma que a gente está hoje, o tamanho, é mais difícil fazer isso. Mas na época o sócio estava na operação, eles faziam isso, muito fácil. Ah, você precisa de um carro, se você consegue financiar em 24 vezes, eu consigo em 70. 70 mil, a JS consegue por 50, por frotista, e aí lá financiava o cara. A JS pagava a universidade para todo mundo que quisesse. Durante 3 anos, a gente tinha Então, seu pai uma foi parte o maior coach, então. Então, meu pai, ele pagava a faculdade para todo mundo que quisesse. Depois ele teve que cortar, porque muita gente fazia faculdade sem compromisso, 3 meses pagando lá, depois, não quer mais não gostei. Saía, teve que fazer os ajustes. Meu pai criou, junto com os sócios, um caminhão de treinamento, onde esse caminhão visitava todos os clientes, ninguém pensava nisso na época. Tinha um motor, um câmbio diferencial. Ele chegava no mecânico, na grande mecânica, mecânico pequeno, nos frotistas, e falava assim, ó, se eu treinar seu mecânico, seu motorista, vai diminuir garantia, vai diminuir evolução, seu carro vai parar menos. Então, ele treinava os caras. O meu pai sabia das intrigas que tinha no mundo de autopeças. Ele começou a fazer churrasco entre empresários de autopeças. Ele sabia da briga de mecânico. Um mecânico gostava do outro. Ele falou, peraí, vamos unir. Ele fazia um churrasco no final do ano em toda a cidade que a gente tinha, sorteando geladeira, sorteando fogão, para que os mecânicos levassem para a família JS, ó. Ela cuida da gente. E era de coração. Claro que estrategicamente ele sabia também que o potencial que isso ia gerar. Mas era muito de coração. Cara, imagina se eu tenho 300 mecânicos em Goiânia e eu reúno todos esses caras numa festa, dou carne, cerveja, levo a família deles, coisas que os caras não fazem com a equipe deles. E eu sorteio carro, sorteio moto. Então, essa parte, a JS ela cresceu por essa visão que eu falei. Primeiramente, ajudar as pessoas. Segundo, transbordar a vida das pessoas e realizar sonhos das pessoas. Os 3 pontos que foram os 3 pilares. E qual foi a visão comercial? Eu preciso ajudar clientes, eu preciso treinar, transbordar a vida dos clientes, eu preciso fazer os clientes prosperar mais. Então, esse elo interno ciclo, né? e fora, ele não tem como não fechar. Eu falo assim, cara, a JS só quebra se perder essa cultura. Porque se não perder essa cultura, não quebra. Meu filho vai ter, se não vender também, né? Porque a empresa ou ela quebra ou ela fecha. Um dia vai acontecer. Meus filhos continuar, a família continuar, não tem como, porque é um negócio que todo mundo transborda, todo mundo prospera. Então é mais ou menos Só quem não quer mesmo. Acaba que é uma seleção natural. Às vezes é natural entrar às vezes, alguém no time que não segue ali, não se encaixa, digamos assim, nos valores. Não sei se eu posso falar. Vamos falar que você vai falar a realidade de muitos Meu pai fazia isso e eu aprendi a fazer isso sem querer, nunca, eu só fui prestando atenção. Mas cuidado com isso, tá? Muito cuidado com isso. O cara, quando é líder, ele tem que ter uma sabedoria de identificar talentos e identificar perfil. Sim. Só que muitas vezes você identifica testando. E testando, você sabe aonde você pode pisar. Agora, recentemente, por exemplo, os diretores aqui ficaram loucos. Pablo, o que você está fazendo? Eu falei, não, eu tinha uma ideia muito legal. Não, o que você está fazendo? Não, é para liberar. O que é isso? Cara, o vendedor hoje tem 10% de desconto, né? 10%. O gerente tem 15%. Tá, a margem é tanto, Eles estão falando para mim que se eles tivessem autonomia e responsabilidade, eles aumentavam a margem e aumentavam a venda.
tá lindo. Meus vendedores são consultores. Porque no business eu sou formador de vendedores, formador de consultores. Consultores. E os caras sabem o que eles vendem. Então, eles sabem, por exemplo, que uma peça que tá R$60, ele pode vender por 100. Vai dar mais lucro para ele, porque ele vai ganhar uma comissão maior e vai ganhar, e a JS vai ganhar mais. E ele sabe que uma peça que tá lá R$70 vai ter que vender por 50, porque esse aqui todo mundo tem e eu vou ter que rasgar o preço. Então, ele ganha volume onde ele tem que rasgar e ele ganha margem onde ele tem que ganhar, sem precisar de price, sem nada. Quando nós implantamos o price ano passado, nós tínhamos que ir ajustando isso. E aí, quando estava ajustando, eu perdi a paciência. Falei, não quero mais o price por enquanto. O price vai ser estratégico, então implanta mais 6 meses, que o nosso price é nível altíssimo. A Thalita que está assumindo, ela é fenomenal, que veio de mercado. E o Léo de TI também é fenomenal ajudando. Eu peguei e falei assim, numa reunião, falei assim, a partir de agora eu quero responsabilidade. Autonomia com responsabilidade. E você A liberou. partir de agora, não existe mais percentual. Pode fazer o custo. Fiquem à Eita. vontade. Vendedores, à vontade, vende pelo custo, faz o que vocês quiserem. Nossa. Ousado? Aí eu peguei e falei, Thalita, eu preciso de um relatório todo dia aqui, ó. Vendedores que estão vendendo abaixo do custo. Vendedores que estão vendendo com margem de 10. Vendedores que estão vendendo. Autonomia. Vendedores que estão ganhando margem. Tava com margem de 30, começou a fazer 40. É. Os que estavam com 30 caíram para 20. Os que de 30 caíram para 20, aumentou o faturamento para o lucro que valia a pena. Se aumentou, tá lindo. Tá vendendo mais com a margem menor, ele tá dando Tá mais sendo lucro. estratégico. Tá sendo estratégia. Use com responsabilidade. Só que Essa se ideia eu foi perceber incrível. que existe má fé, não tem duas conversas. Vai todo mundo embora junto. De gerente a qualquer melhor vendedor tiver. Tá certo? Aí fiz uma reunião, expliquei. Falei, isso aqui. Confio em vocês são os melhores vendedores do Brasil, na rama de autopeças. Vocês sabem onde eu posso ganhar dinheiro, vocês sabem onde eu tenho que ganhar volume. Enquanto eu não tenho price totalmente implantado, tá liberado para vocês. Só que todos os dias, aconteceu algo, alguém vai prestar conta. O relatório vai estar aqui, ó. Esse item venderam desnecessariamente. Quem é o vendedor? Cara, tem 10 aqui, tá redondo, tem esses dois. Eu sou o presidente da JS. Gostaria de entender por que você fez esse preço, senhor? Não, porque esse aqui é um cara. Não. Esse mesmo cara comprou no mês passado com um preço mais barato. Ah, eu não percebi. Você tá com amizade com esse cara e tá ganhando alguma coisa por fora? Papo reto. Não, não é isso. Então, se não for isso, corrija agora, porque a partir de agora, qualquer situação que você fizer, está sendo avaliado. Então, amigo, tenha confiança nas pessoas. E eu sempre digo, confie nas pessoas até que prove. E não desconfie. Cara, chegou situações da JS aqui de vamos fazer uma sindicância. Enquanto não sair a sindicância, eu sempre acredito no bem. Que as pessoas estão com boa Você vontade. parte do princípio da confiança. Sempre. Só quando comprovar que aconteceu, aí a decisão tem que ser tomada. E muitas das vezes, eu vou falar de casos, muitos casos, não são poucos, de muitos casos que eu tenho a chance de fazer a pessoa evoluir. Você fez isso, né? Fez. Como sua família se sente com isso? Ah, como você corrige isso? Estou te acompanhando. Quer continuar? Estou te acompanhando. Mas é só mais uma chance. E eu muitas vezes continuo com o cara. Consegue. Então, não sei qual tema nós temos de participação, vou dar um exemplo muito claro disso, tudo que eu falei. Meu pai começou a empresa em 90, com 2 anos, a empresa estava voando em Cuiabá. A empresa começou a andar muito bem. Ele tinha tirado, meu pai veio da 3.5 concessionário, ele pegou os melhores vendedores, os 3 melhores. Os 3 eram muito bons, fenomenais, começaram a triplicar faturamento, negócio louco. Só que dos 3 tinha um que era maçã podre. Ele começou a convencer os outros de abrir uma concorrência por fora e direcionar o cliente, mesmo tendo a peça, não tem aqui, vai lá que tem. Botou um outro vendedor lá esperando o cliente chegar. Nisso, o Espírito Santo mandou uma promotora, falou pro senhor João Paz, sabia que no mercado de autopeças não tem promotora, mulher bonita para visitar cliente e aumentar a venda? Vamos colocar? Vamos. Renata, começa a trabalhar comigo. Com 2 semanas, ela descobriu que os caras estavam fazendo coisa por fora. Chegou meu pai e falou, ó, os caras ali estão passando a perna em você. Os caras achavam que meu pai ia segurar uns 9 meses, uns 6 meses, 3 meses, porque meu pai não tinha vendedor. Imagina você faturar 2 milhões. 1.800.000 são na mão dos 3. Você tem 200 mil. Sua empresa amanhã tá com 200 mil. Meu pai chamou, minha mãe, eu, até funciona. Eu, minha mãe e meu irmão, os 2 toquistas, falou, tudo jóia, tudo bem? Tudo. A partir de amanhã nós estamos sem 3 vendedores, você começar a vender. Hã? Você tem que vender 1.800.000. E já pôs a meta, né? Nós. Não, é o mesmo que eles venderam, é o que ele tá vendendo. Você precisa pra vender o que os caras estão vendendo. Não, você já não tá doido. Eu sei o que eu tô fazendo, chama os 3, vamos demitir os 3. Chamou os 3, paramos por aqui, já sei o que vocês estão fazendo. Deus abençoe vocês, continuo orando por vocês e paramos por aqui. Beleza? Os caras, você tá doido, não sei o quê. Vamos fazer a decisão. Eu também sei que vocês não têm dinheiro, né? Vocês não têm tanto dinheiro de caixa, então se eu tô tirando vocês agora, vocês têm só esse dinheiro para poder fazer. No mercado eu tô peça aqui em Cuiabá, dificilmente vocês vão entrar, porque eu tenho relacionamento com todo mundo e referência aqui hoje é diferencial. Então vocês não vão poder entrar, vocês vão ficar um dinheiro sem caixa, vocês vão ter que mexer com uma autopeça sem caixa. Vai ser difícil, então boa sorte. E vamos concorrer. Simples assim, e vamos embora. E eu tô, a partir de ontem, eu tava no estoque, comecei a Você tinha vender que idade? 15 para 16. Meu irmão tinha 19, já era vendedor. E vendedor, começamos a juntar vendedor e vambora. Não lembro do faturamento, até tá meu pai depois, se é 1.800.000 quando chegou. Resumindo, um ano e meio passou-se. Chega meu pai, chamou todo mundo novamente. Estamos contratando os 3 novamente. Quê?
Tá doido? Vocês foram demitidos? Mas você quer separar de mim? Preciso dar um recado, que agora nós temos 3 filiais e mostrar para os caras que não vale a pena abrir concorrência com a gente e que é melhor eles ser sócio nosso. Então vamos trazer os 3 e vamos acompanhar eles de perto. Qualquer ação desses caras é muito próximo. E cuidado com o Gilson, eu acho que ele é o complicado da história. O Magrão e o Beto são pessoas boas que foram influenciadas. Vamos acompanhar para ver. Resumindo toda a história, o Magrão está com a gente há mais de 25 anos, é o 3º funcionário. Foi para o concorrente pouco tempo atrás, porque um erro nosso de gestão na época da gestão anterior, ele era o melhor vendedor nosso, faturava quase com uma filial fatura, promoveram para gerente em Teresina, não deu certo, porque ele não tem perfil de líder, tivemos que demitir ele. Foi para o concorrente vender, só que a JS tem um negócio que, cara, se você beber dessa água, meu amigo, dificilmente você não vai querer voltar. O Magrão tá voltando agora, amanhã de 35 Olha anos, só, tá voltando a ser o cultura vendedor forte. de Teresina. E o Magrão e o Beto não tá mais vivo. Depois que eles voltaram, nunca mais erraram. Os caras só deram resultado, louco pra todo mundo. Que Teve bacana. E o uma Gilson? chance, né? Você vai massa podre? Uhum. O pai falou, acompanha ele, né? O Gilson foi preso dentro da JS. Ele roubou 3 milhões. Realmente era. Ele roubou 3 milhões. Durante 3 anos, ele percebeu lá que ele tinha uma chance de pegar todas as compras à vista do dia e tinha um erro no sistema que ele faturava para 2056. Ninguém ia pegar isso aí. Então, em 2056, tinha um monte de boleto. Tava 3 milhões. Durante 3 anos, foi roubando. 100 reais todo dia, 500 reais todo dia. Ele ia jogando para pro nome dele. Aí o Espírito Santo pegou uma pessoa lá na JS e bateu na financeira errado. 2050 é uma boa, vencido, 2050 tá errado o sistema. Puxa, que tem de 2040 para cima, 3 milhões, estão roubando a gente. Vamos ver, Gil, sua caixa, tal. Minha tia é policial federal lá, botou 2 polícias, falou, ó, fica de olho no sistema. Quando eles mudaram uma duplicata de à vista para faturado, a gente chega. Ela mudou 2 mil reais, né? Quem mudou, a polícia bateu, abre a bolsa, já 2 mil reais tá pega. Abriu, contou 2 mil reais. Aí você mudou essa fatura. Quem mais tá? Gilson, algema esse aqui tá. Saiu 2 estoquistas, o Gilson, a menina. A família inteira se perdeu. Meu pai tentou ajudar ainda financeiramente a mulher dele depois. Ele não é por acaso, ele faleceu de câncer. Deve ter feito um mal enorme na alma dele. Com certeza. Porque o corpo. O corpo reage. Então, resumindo tudo que eu disse. Tem horas na vida que a gente tem que usar de sabedoria para saber se vale a pena testar ou não. Eu prefiro não testar as pessoas. Eu prefiro acreditar nela 100%. Mas se pisou na bola, vai ter que começar a ser. Como tudo que você faz de errado, uma hora, na Aparece. verdade, ela não se esconde, Não. né? E o Então, que fica? se for para finalizar assim, o podcast falando, líderes, primeira coisa, ajudem pessoas. Nós estamos aqui para ser Deus na Terra. Deus só veio aqui para falar assim, me siga e tchau. Não tem mais nada do que isso. Me siga e tchau. E me segue para aprender algumas coisas e para que eu possa aprender com vocês. O segundo nós estamos aqui para salvar pessoas, salvar vidas e salvar almas. Pessoas estão mentalmente com problemas psicológicos, se matando, o suicídio tem cada vez aumentado. E se nós, líderes, não souber da responsabilidade que nós temos, não estou falando sobre dinheiro nesse momento, o dinheiro é o grande pilar para nos dar estabilidade e segurança. Só que aqui eu estou querendo dizer o seguinte, busque dinheiro, estabilidade, para você ter uma tranquilidade. Mas você, como líder, você está aqui para salvar pessoas, salvar vidas. Todo mundo chega perto de você, como minha mãe disse, tem que sair melhor. E todo mundo que não tiver mal, para o que está fazendo. Jesus fala assim, para o que está fazendo. Mas é uma negociação de milhões. Ela está passando mal aqui mentalmente, para essa negociação. Atende essa mulher que você está salvando uma vida. Então, esse é o grande poder de uma liderança. Se você fala assim, cara, qual é o poder do líder? O poder do líder é salvar vidas. É muito claramente isso. E assim, eu quero só fechar com uma frase. É fácil prosperar. É só Amém. seguir princípios. Perfeito. Seguindo princípios, a gente consegue prosperar. Não precisa passar a perna em Por ninguém. que nós somos teimosos assim, né? A gente fica durante anos. Né? Ela tem uma raiz. Citou aí o pessoal que ficou preso no deserto lá, passando o processo 40 Essa raiz anos. da teimosia vem lá. Agora não. É só descobrir que nós já temos o manual. A Bíblia. A Bíblia é o nosso manual. É só seguir o passo a passo. E para finalizar, assim, vamos muito focar nisso, porque, cara, todas as dores que nós passamos, se a gente tivesse começado a conhecer a Bíblia com 10 anos, com 5 anos, então se as crianças precisam conhecer a Bíblia, Trazer pros para nossos com o joguinho, filhos isso. para com tudo, é Bíblia o tempo todo. E assim, eu sempre tive crença com religião. Cuidado de levar Jesus uma dificuldade danada. Então, assim, cara, Deus está acessível o tempo todo e fala descontraído com seu filho, cara. É isso que eu falei, meu pai falava pra mim, cara, se você for pra droga, isso aqui, se for pra família, isso aqui, se você for pra droga, isso aqui, Deus tá aqui, você quer estar perto de Deus, perto da droga. Então, assim, tenta falar de uma forma menos religiosa. Cara, a parte de ser muito religioso trava as pessoas. Então, Afasta. afasta Acho demais. que tudo que você impõe Fica difícil de ser é como se fosse abrir a assim, mente, né? não pode. Ah, então eu Eu vou quero. fazer.
né? A gente tem que dar essa... E igual tem que você ter um falou, sentido, as coisas têm que ter você sentido. tem que dar essa liberdade. Por Sim. exemplo, eu tenho uma filha de 5 anos. Eu sou cristã, eu gosto de ir para a igreja. E eu vou com ela desde que ela tem 1 ano e 8 meses. E eu sempre deixei ela livre da igreja, assim. Por mais que às vezes tenha olhares, essa criança não tem mãe, não. Porque eu já vi mãe beliscando. Eu já vi mãe dando tapa. Eu perdi até a comunhão. Eu falei, meu Deus do céu, Minha eu tô avó, rapaz, você conhece ela, coisa mais linda do mundo. gritando. Então, assim, aí eu falo, gente, eu não posso fazer isso com a minha... Eu não vou fazer isso com a minha filha. Lógico que eu dou educação pra ela. Mas criança é inquieta, nem você. Tá Falou, doido. você, na sua idade, é hiperativa. Imagina uma criança, nem a gente consegue ficar Pô, uma eu tava hora. discutindo agora lá na Lagoinha, em São Paulo, com minha esposa. Ela é certinha. E eu sou doidinho da cabeça. Comecei a oração, tal, o culto. Vamos lá comprar água. Eu chamei meu filho, comprar água, tô com sede, no banheiro da água. Quando eu chego lá, a Lagoinha tem um negócio de pipoca enorme. Pipoca. Eu quero pipoca. Meu filho pipoca. Eu cheguei lá, Simone, você tá mastigando forte, calma. Você tá sujando no chão, não sei o quê. No final, ele dá bronca. Pablo, você não entende, cara. Você é muito imperativo, Pablo. Você não conseguiu entender que a hora de estar com Deus tem que estar quietinho, tal. Eu falei, se fosse dessa forma, se Deus tivesse regra, Lagoinha não ia vender pipoca. Né? Aí eu falei assim, eu vou chegar lá em Goiânia e vai pro Rinaldo. Rinaldo, bota pipoca no Impactados que toda criança vai ficar louca assim, ó. Ai, adoro Deus, meu Deus do céu, que lindo. Bota teatro, bota coisa. Um cara que eu sou fã do Legendários, que eu vi Legendários, é o Trap, o cara que é o que criou Legendários. Vai e assiste um culto desse cara. Ele é um teatro. Tudo que ele faz da Bíblia, ele fez um teatro lá na Lagoinha, não, como chama aqui, na Videira, pra contar como que você carrega uma pessoa. Ele pegou um cara de 120 quilos e botou um monte de homem pra carregar o cara e contar a história da Bíblia como se fosse um teatro. Então, assim, cara, cada um tem a forma Seja toda criativo. seja criativo e cada um tem sua forma. A minha esposa gosta de concentração, gosta do passo a passo. A pessoa Por com isso- concentração não vai gostar da E eu falei, bagunçada, é por isso que você gostava da católica. A católica tem um horário que vai tim, o sininho, tem horário que vai assim, agora é de sentar, agora não sei do que. Meus filhos não vão gostar disso, amor. Então vamos, faz um esforço, fica aqui e deixa eles gostarem de Deus de outra forma. Então, assim, não existe regra Não. e cada um vai Você tem que ir aprender. plantando a sementinha, E né? vai só E aí colocando ali. eu fui deixando, aí hoje eu fui batizada em uma, depois Deus me direcionou, que é totalmente diferente, são pontos de doutrina totalmente diferentes. Hoje eu tô... Primeiro Deus fez a obra minha ali, mas na hora que ele falou, vai para tal lugar, eu fui, que é onde eu estou E aqui hoje. sempre vai ter. E aí a Cecília hoje, ela gosta, ela é uma criança, é lógico que ela não fica concentrada, né? Aí o que a gente faz? Quando eu chego, eu falo, não, filho, então vamos só louvar a Jesus e tal. E ela louva e vai pra salinha, vai fazer outra coisa. E ela gosta, sabe? A gente tem um hábito de orar, e aí ela põe um cachorro, ela põe um papagaio, aí ela vai falar assim, Deus, não me deixe, quando ela vai falar, Senhor, não me deixe cair no buraco. Fazer uma pergunta aqui, rapidão. É pra finalizar. Quem inventou o nome completamente? Completo e a mente. Ah, Saiu da Completamente? É aquela música. Completo. não, tem funk completamente. Acho que tem, mas. Não, Ficou completamente. muito legal. É outra música. Que Raramente. música é essa, meu jovem? Raramente. Raramente. Ai, gente, é uma palavra. Não, nós vamos lembrar que eu tô mesmo. O completo, o top e o mente também ele complementa. Deixa eu Completamente. te falar uma coisa que me ficou, Explica o que nome ficou completamente. É porque o. ó, Desculpa, não esquece, eu esqueci de falar. O que você perguntava? Não, mas peraí, calma. É uma bagunça, né? Você é uma bagunça, né, Sempre Pablo? Então vamos lá. O completamente, ele vem desse princípio que a gente tem seguido, que a gente acredita que a mente, ela pode. Você pode tudo, desde que você programe a sua mente. Então a mente, ela é poderosa. Só que o cérebro ele é altamente sugestionável. Então é você que dá os comandos certos. E o completo é como você viver completamente, cheio. Então a gente também fala muito sobre espiritualidade. Não existe alma sem espírito e vice-versa. Então, para você viver uma vida Completo. abundante, completa, com prosperidade, você precisa se encher do Espírito Santo, precisa Tem que estar no lugar certo. estar com a mente em dia, ok, para fazer isso aí que você fez. Você disse que assumiu a empresa, estava perdido, não sabia nem o que ia fazer, ia pro poker e foi virando aquela zona, mas foi só quando você realmente entendeu o seu propósito e deixou o Espírito Santo te guiar, aí você realmente completo, começou a né? experimentar o que Deus tem para você. Então, completamente é isso. E ele Vai, falou no já início, fala, né? Ele falou no início, ele falou, vamos tirar jogo, vamos preencher essa mente de outra Preencher coisa. a mente. Se vocês dormiram ouvindo isso aqui, o que que sua mente absorveu durante o sono? Porque durante o sono a gente absorve muito, né? Ah, você tá doido aqui. É isso. Malandramente, lembrei. Completamente maravilha, é quase. Vamos fazer um jingozinho do Se completamente. for completamente, vai ter que ser malandramente.
completo do que Você malandro. quer o completamente ou malandramente? É isso, pronto. Melhor ser completo do que malandro. Pablo, muito obrigada. Foi, assim, uma conversa muito prazerosa, muito tranquila e leve, muito divertida, como você é. Amém. E eu espero que esse podcast fale com muitas pessoas, assim como falou com a gente, falou comigo. Nossa, Obrigada, viu? eu estou aqui, ó, tentando ativar meu modo empreendedora. Eu O gosto, líder, né? O modo O líder. líder eu já tô no caminho. eu vou falar diretamente para vocês. Para vocês. Vocês são 3 pessoas abençoadas. Aí eu vou falar diretamente para você. Acelera. Acelera que o dom tá pedindo. Sai da frente que o negócio vai passar. Vocês juntas. Mas eu falo porque eu conheço mais ela há muito tempo. Tudo que você às vezes se limita pode fazer com que você pare uma missão que talvez já está quase acontecendo ali e você precisa. Então, tenta achar um meio termo e focar no que é o reino, o que é posso dizer, o eterno. Então, a sabedoria de vocês, mulheres 3, é muito grande. Falo diretamente a ela porque, assim, eu torço demais pelo Bruno, pelo Leandro, pela família deles todos. Vejo eles prosperando também com a sua ajuda, com a mulher ali que, assim como a mãe dele, também são pilar da família. Então, o Bruno está crescendo muito e você precisa deixar o Bruno voar e você diretamente. O Espírito Santo fala, meu amigo, cadê? É muita sabedoria para tá demorando. Então, acelera. Vocês também, agradecer vocês, conheço faz menos tempo, mas a gente já enxerga na conversa tanto sabedoria, o tanto que vocês têm para evoluir, tanto que vocês têm para crescer, o tanto que vocês têm para poder transbordar nas pessoas. Aprender com vocês. Com certeza. É muita sabedoria, são 3 mulheres muito sábias. A Simone também, porque uma mulher vai ajudando a outra. Então, O aprendizado nunca acaba. nunca acaba. Então, transbordem o máximo possível e estou totalmente à disposição do que precisar. Obrigada, Pablo. O acesso é direto.